Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de sábado, hoje, dia 6 de setembro do ano de 2025, este que será o ano dos teus sonhos serem realizados. Tudo eu posso sonhar, tudo eu posso realizar em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, como é que está o Senhor? Como é que está a Senhora? Eu espero que com vocês esteja tudo muito bem para a glória de Deus. E se não estiver, tenha certeza que Deus está cuidando de você. Muitas vezes, no decorrer de nossa vida, no decorrer da nossa caminhada, é normal as aflições elas nos atingir, é normal as angústias nos alcançar, mas tenha bom ânimo, porque o nosso Senhor Jesus, Ele disse para mim e para você que neste mundo nós teríamos aflições, mas que era preciso nós termos um bom ânimo, porque da mesma maneira que Jesus venceu, eu e você também iremos vencer para a glória de Deus. Abra sua Bíblia hoje, lá no livro de 1 Reis 17, do versículo 2 em diante. 1 Reis 17, versículo 2 em diante, que nos diz assim: Veio a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado do Oriente, esconde-te junto às torrentes do Querite, fronteira do Jordão, beberá da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois ele fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto às torrentes do Querite, da fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia das torrentes. Mas passados dias, as torrentes secou, porque não chovia sobre a terra. Aqui vocês observam que Elias, ele estava na obediência da palavra de Deus. Ele estava obedecendo o que Deus tinha pedido para ele fazer. E o Senhor disse para ele: retira-te e vai para o lado oriente que eu vou te mostrar. E lá eu vou dar ordem para que os corvos te alimentem com pão e com água. Eu te pergunto, será que no meio desta luta, será que no meio desta dificuldade, nós teríamos coragem de ouvir a voz de Deus e obedecer da mesma maneira que o profeta Elias obedeceu? Aqui ele não mediu esforços, ele foi e ficou dependendo ali daquele corvos para que viesse sustentar. E a água que ele bebia era da onde? Era do rio que passava. E o rio, passando os tempos, ele secou. Talvez você esteja preocupado com esta situação que você está vivendo. Talvez você esteja numa situação que tudo que você tinha secou. Você já não tem mais aquele recurso que você tinha antes. Você já não tem mais aquelas condições que você tinha antes. Mas não se preocupe, porque devemos acreditar que Deus ele está no controle de nossas vidas. Quantas vezes que nós achamos que a situação ela está difícil e ela pode piorar um pouco mais. E olha só o que aconteceu novamente no versículo 8 com o profeta Elias. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali,
onde eu ordenei a uma mulher viúva que lhe dê comida. Imagina Elias está vivendo através de corvos e bebendo água das torrentes, e vem a palavra de Deus e fala: olha, se retira daqui e vai para Serepta agora. Lá eu ordenei uma viúva que lhe sustente, que lhe dê comida. Se aquela situação que ele estava vivendo estava difícil, ele falou: pronto, agora eu vou ficar sossegado. Se eu estava sobrevivendo através de corvos, agora Deus envia uma viúva para cuidar de mim. Mas para a minha luta, para a sua luta, ela não vai ser assim de qualquer jeito. Não, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Parece que quando nós precisamos de ajuda, Deus envia as pessoas que mais precisam ainda. E olha só o que diz para mim e para você. Então, ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e lhe chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-lo, chamou e lhe disse: traze-me também traze-me também um bocado de pão na tua mão. E olha o que a viúva respondeu. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nada cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhe 2 cavados, seja 2 gravetos, e vou preparar o resto de comida para mim e para meu filho comê-lo. E depois o que? Morremos. Quando a situação ela chega neste ponto, achamos que não tem mais jeito, achamos que agora é o último recurso. O Senhor nos envia providência. O Senhor, Ele sabe de tudo que nós precisamos, de tudo que nós necessitamos. Mas muitas vezes, Deus requer de mim e requer de você que nós venhamos exercer a nossa fé. A fé, ela é algo sobrenatural. Imagina só esta mãe chegar a um profeta e pedir-lhe: olha, eu preciso de um copo de água. E ela se dispôs a retirar para trazer o copo de água. E antes que ela chegasse a pegar o copo de água, ela disse: e também me traga um cozido de pão. E ela responde: tão certo, como vive o teu Deus, que eu não tenho nada em casa. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou comer aqui, mas eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. É desse jeito que você está, né? É assim que você está, achando que é o fim, achando que este pouquinho é só para a sua morte. Não. Deus, ele envia o recurso na hora certa, como fez com esta viúva. Esta viúva, ela ouviu a voz de Deus e Deus lhe deu o refrigério. E Deus lhe estendeu a mão sobre a vida dela. Assim também Deus faz comigo e contigo nesta noite. Eu creio que esta mãe, ela queria fazer aquele punhado de farinha com aquele azeite para o seu filho comer, e talvez ela nem comeria, porque mãe é assim. Mãe muitas vezes deixa de comer para dar para o seu filho. A mãe, ela fica alegre, fica feliz em ver, mas este não foi o fim. Não foi assim que Deus projetou a história dessa viúva de Serepta. Olha só o que nos diz. Elias lhe disse: não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, trazei-me aqui fora, depois fará para ti mesma e para o teu filho. Como é que você, meu amigo, minha amiga, se comportaria diante de uma situação dessa? Imagine aí agora que você
não tivesse mais nada para alimentar o seu filho, para alimentar os seus filhos, e lhe chegasse um profeta e lhe pedisse: olha, primeiro você vai fazer como você disse. Você quer fazer os pães para você e seu filho, mas primeiro me traga um pedaço para mim e depois sim faça para você e seu filho. Eu creio que você ia pôr para correr. Eu creio que nós não iríamos aceitar, porque era um estranho Elias. Elias não era conhecido. E ali o Senhor usa e ela reconheceu que ele era um homem de Deus, que ali era o próprio Deus chegando com a providência. Muitas vezes Deus está na porta, batendo, e nós colocamos Deus para correr. Nós achamos que sabemos a maneira certa de agir, achamos que já entendemos o que precisamos fazer. E diz aqui no 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez, segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Mas aqui não ia acabar a botija, não ia acabar aquela farinha, ela ia comer e ia morrer. A providência de Deus chegou no momento certo, no momento exato que ela mais precisava. O Senhor enviou o recurso e ela ouviu a voz de Deus. Tem um louvor que eu amo demais, que ele diz: se eu não te ouvir, eu morro, mas se eu te ouvir, eu vivo. Temos que ouvir a voz de Deus para que no momento certo, no momento oportuno, ela obedeceu à voz de Deus. Ela escutou o que o homem de Deus tinha para levar para a sua casa. E a panela da sua botija, o azeite, a farinha, não se acabou. E eles comeram, e o Senhor enviou